Vamos falar um pouquinho desse caso e dessa experiência do Botafogo, que é o clube que mais se valorizou no futebol brasileiro, e a tendência, quando estivermos aqui no final do ano que vem, fazendo essa avaliação, é que o Botafogo tenha se valorizado ainda mais. Não tenho a menor dúvida. Porque esses números de agora refletem um pouco o retrovisor, né? O que já passou. O Botafogo agora se classifica para o Mundial do meio do ano, para o Super Mundial, Recopa Sul-Americana, mais uma vez na Libertadores. Tem um pacote de premiação muito grande para o Botafogo pela conquista da Libertadores, pelo título brasileiro. O elenco se valoriza mais, vai ter mais bilheteria, vai ter mais gente no estádio, enfim. É todo um ciclo positivo criado pelo Botafogo. Como é que você avalia e o que os números dizem da SAF do Botafogo e desse novo momento do Botafogo, e o que todo mundo tem para aprender com o Botafogo nesse momento? Pois é, eu acho que tem muitas questões desse Botafogo. A primeira questão vamos voltar 2 anos nessa história, um clube que vivia uma situação dramática, economicamente ele estava praticamente em falência. Os indicadores deles sempre foram os piores por conta da dívida, sempre tem uma receita muito alta. É sempre bom lembrar que o Botafogo, embora tenha uma dimensão nacional, não tem uma massa de torcedores como tem o Flamengo, então ele tem muito mais dificuldades. Aí veio um Textor que comprou, vamos dizer assim, barato, uma marca valiosíssima, com muito potencial, mas que tinha suas limitações. E ele destravou esse Botafogo. Não foi campeão, talvez por detalhes, podemos discutir que o futebol tem essas coisas. Tanto o Atlético Mineiro quanto o Botafogo, eu fiz um post no X falando isso, embora eles estejam gastando muito para a sua realidade, gastando muito pouco em relação aos seus concorrentes. E continuou esse ano, né? E continuou. Se analisarmos a folha, o custo ano do Flamengo, é muito maior, talvez a soma de Atlético e Botafogo. É isso. Então, assim, o que está acontecendo? Eficiência administrativa nas decisões. Ok, o clube não tem aquela dívida, não tem as penhoras, isso ajuda, mas teve também uma visão, e eu vi entrevistas do Textor ao longo desse processo, falando que ele cobra muito resultado, que ele tem uma visão de gestão ao estilo Estados Unidos, que tem que dar resultado, que eu acordo de manhã para ser campeão. Então ele mudou o mindset, vamos dizer, o termo seria esse, do botafoguense na gestão. Mas junto com isso, tem uma outra questão que é uma questão muito interessante. Aconteceu no Chelsea, com o Abramovich, aconteceu no PSG e no Manchester City. Ele vem fechando com prejuízos. O Botafogo, para chegar onde ele chegou, até 2023, tá? Nós não temos os dados de 24. Ele acumulou 349 milhões de prejuízo. Alguém vai dizer, mas não tem uma regra que proíba. Não tem uma regra. Na Inglaterra também não tinha. O Abramovich injetava recurso próprio. Então até que você vai no balanço do Botafogo, tá lá. Partes relacionadas, tem um valor grande, que foi de injeção do Texas. Só que se ele tivesse ido para a segunda divisão, seria uma catástrofe. Sendo campeão, ele vai equilibrar. Então, o que está acontecendo hoje? Pagamento em dólares, com o dólar a 6-1. O Fluminense já se beneficiou disso em 2023. Foi campeão da Libertadores. O dólar não é o patamar de hoje, mas já estava num patamar elevado. Quanto mais o dólar subir, mais você prosperar em competições internacionais, mais dinheiro vai entrar. Então, ele agora está nesse Mundial. Vai ter o outro Mundial. A tendência é ele passar o Fluminense. Então, a leitura que eu faço, o Fluminense vai ter um ajuste no próximo estudo de 2025, porque não teve um ano tão bom como o de 23, e o Botafogo teve o melhor ano da sua história. Então, o Botafogo vai galgar ali um top 10, talvez um dia, quem sabe, brigar por um top 5, um clube que há 2, 3 anos estavam vivendo uma situação catastrófica. Então, que isso me dá um certo alento, né? Que eu acho que o futebol brasileiro vinha numa mesmice, a gente não via muita mudança. Com a mudança da lei das SAFs, com os seus efeitos, está trazendo, na minha opinião, um efeito bastante positivo. E tem